Olá, turma de Direito Penal 4, professor Jonathan aqui falando com vocês. Pessoal, ontem nós tivemos aquele pequeno problema, né? Eu não tive como mandar para vocês o vídeo, mas mandei aquele áudio, tá? Então quero pedir a vocês que acrescente aqueles dois artigos que nós trabalhamos ontem, você acrescente ele para a sua prova, tá? Já quero desde já esclarecer vocês algumas situações, eu acho que eu já falei isso, vou novamente explicar. Hoje nós vamos finalizar ali os crimes contra a família, nós vamos chegar ali no 239, 238 e 239, nós vamos trabalhar hoje. E aí, pessoal, é o seguinte, eu preciso passar para vocês um trabalho, claro, nós vamos fazer uma atividade no mesmo molde daquela atividade que nós fizemos no semestre anterior, tá? Nós vamos dividir alguns grupos, a atividade vai ser postada no Unimestre, o ideal é que cada componente do grupo poste no seu Unimestre, né, a atividade do seu grupo, claro, e aí para todo mundo possa ter essa nota. Lembrando o seguinte, que eu quero já esclarecer a vocês, então assim, nós seguimos essa sequência, agora se a gente for seguir nessa sequência, a sequência do semestre acaba e a gente não avança e você acaba tomando pouco conhecimento. Então o que acontece? Nós vamos passar essa atividade e vou trabalhar com vocês alguns artigos pontuais a partir de agora. Artigos esses não vou seguir não posso seguir uma sequência cronológica, mas vou seguir alguns artigos pontuais importantes, artigos atuais, artigos fatalmente que eram cobrados em sua prova. Eu me lembro que o semestre passado, quando eu falei sobre pandemia, infringir determinação, nem trabalhar eu trabalhei, eu até passei atividade para o pessoal que eu até falava, a gente é um artigo pouco usado e tal, mas o que acontece, né? Diante de toda essa situação é bem provável que os concursos ao chegarem aí vão abordar bastante esses artigos, então nós vamos trabalhar com esses artigos e claro, passar com vocês uma atividade no mesmo formato daquela atividade que vocês fizeram no semestre passado, já estão amplamente acostumados com a realização dessa atividade. Joia? Vamos lá? Então, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, tudo certinho. Então vamos lá. Gente, o que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar de dois crimes assim, não tão, digamos, atrativos, mas são crimes bem ativos ainda. Primeira situação, artigo 238 do nosso Código Penal brasileiro. Ele diz o quê? O 238 ele fala simulação de autoridade para celebração de casamento. Artigo 238 do Código Penal. Deixa eu ler para você. Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento. Pena, detenção de 1 a 3 anos se o fato não constitui crime mais grave. Ora, primeira observação que você precisa ter em mente aqui já é essa. Se o crime não constituir algo mais grave. Então veja, se nós estivermos diante de uma situação que pode ser pior, claro que a gente vai responder por aquilo que foi mais grave, tá? Lembre sempre dessa situação dos delitos subsidiários. Bacana, né? Vamos lá. Objetividade jurídica. Qual é a objetividade jurídica? O que esse dispositivo ele vem proteger? O que ele quer tutelar? Ora, olha aqui para mim e larga esse barulho para lá. Veja o seguinte, a instituição do casamento. Obviamente, porque bem como a manutenção da celebração dos casamentos. Então veja, qual é o objetivo, a objetividade jurídica do crime de simulação para a celebração de casamento? É justamente o que? Proteger a instituição casamento. É tutelar o que? O casamento da forma correta. É tutelar aqui o que? A autoridade competente, a celebração correta. Por quê, gente? Porque o casamento, e aí você precisa ter muita atenção, porque atual, por isso que eu estou te falando que é um crime que sempre está na moda, que atualmente nós temos algumas situações de que se gerou, convencionou, né? Muitas empresas se oficializaram nisso, em fazer cerimônias, em empresas cerimonialistas e coisa e tal. Só que a grande maioria, o que acontece? São situações de contratos, são situações ou contratuais, ou a pessoa já casou lá no civil, gente. Ou a pessoa já casou. Eu conheço várias empresas de cerimoniais que ela realiza uma cerimônia bacana, tudo aquilo ali, só que uma das situações que ela exige, a dona dessa empresa exige, é justamente essa. Olha, primeiro você casa na forma civil, legal, com a certidão de casamento em mãos, a gente faz uma celebração. Por quê? Porque ela exerce uma função externa, ela não tem autoridade de celebrar casamento.
tá? Ela tem uma empresa de eventos, uma empresa que vai reunir o público ali na praia, falar aquelas palavras bonitas que ninguém vai entender nada, o cara vai chorar e coisa e tal, e muita cachaça para quem bebe dentro e coisa e tal, e fica aquela coisa linda que você não entendeu nada, mas foi um belíssimo casamento. Mas veja, aquilo foi uma cerimônia. Aquilo foi uma cerimônia. O casamento já tinha sido realizado lá no cartório. Então, assim, você precisa ter muito cuidado, por quê? Porque simulação de autoridade para a celebração, aqui a situação é o seguinte, aqui é o celebrante que vai o quê? Ele vai se atribuir como competente quando na verdade ele não é. E aí nós estamos falando tanto do casamento civil, quanto também do casamento religioso com efeitos civis. E aí, claro, tá? Aqui nós temos a questão que você precisa observar é se aquela autoridade eclesiástica está apta a realizar aquele casamento dentro daquilo que a lei determina. Se aquele oficial, se aquele oficial de registro está autorizado a realizar, se aquela pessoa daquele cartório está realizada. Porque, por exemplo, às vezes o oficial ele não vai celebrar o casamento, às vezes o oficial de registro ele não vai, mas ele tem, digamos ali, um subescrivão que ele designou para aquilo, entende? Ele de repente designou aquela pessoa para aquilo, aquela pessoa foi nomeada para aquilo, é bacana, é perfeitamente válido, ou seja, tem autoridade. Tem autoridade. Algumas comarcas ainda trabalham muito com o juiz de paz, recebeu uma autoridade para fazer aquilo ali. Agora imagine você, uma fila enorme de pessoas aguardando para casarem. Imagine aí um casamento comunitário com mais de 5.000 pessoas aguardando para casar. E aí o juiz de paz sente um mal-estar e não consegue chegar no horário. As pessoas agora começam a se revoltar, começam a questionar o horário, essa aglomeração, muita gente sem máscara e coisa e tal, aquela agonia toda. Olha a sacada agora. Um dos funcionários do cartório, aquele que era simplesmente o escriturário, aquele que só ficava passando as páginas e quando muito saía um pouquinho para poder postar alguma coisa no correio, mas um cara inteligente, um cara antenado, um cara que sempre via como era, sabe, sempre estava observando quais eram as palavras que o juiz de paz falava e coisa e tal, ele sabe fazer tudo. E aí ele agora diz o seguinte: rapaz, vou acabar com essa agonia, vai lá, veste uma roupa bonita, pega um terno emprestado, bacana, bota uma gravatinha rosa com a camisa vermelha, tá? E um terno xadrez e vem de lá pra cá, todo bonito, e diz assim: olha pessoal, organiza a fila aí que nós vamos celebrar este casamento. Veja que eu estou te dizendo que ele decide, ele se atribui a autoridade. E agora se apresenta a essas pessoas como autoridade e celebra aquela cerimônia ali. Gente, a autoridade nesse caso, obviamente, é incompetente, ele se atribui a autoridade e, claro, isso aí vai dar muito problema. Uma situação que eu quero que você compreenda: se ele erroneamente supõe ser autoridade, nós não temos a conduta, tá? Nós não temos. Por quê? Porque nós não temos aqui essa modalidade culposa. E esse aqui não tem modalidade culposa. Então, se ele pressupõe que ele é autoridade e realiza, né, acreditando que ele realmente pode e na verdade não pode, bacana, sem nenhum problema. Inclusive tem até alguns entendimentos de se seguir no 238 a mesma coisa do 239, se os cônjuges estavam de boa fé e foi tudo realizado, validar, mas é bem minoritário ainda isso aí, tá? Volta aqui. Qual é o sujeito ativo, gente? Não tem finalidade específica, não tem, melhor dizendo, não tem qualidade específica. Então, sujeito ativo quem é? Qualquer pessoa. Quem é o sujeito passivo aqui? O sujeito passivo é o Estado. O sujeito passivo é o Estado e, claro, consequentemente, os cônjuges enganados. Por que aqueles cônjuges de boa fé? Porque foram enganados. Tiveram um casamento realizado por uma pessoa que nem autoridade é. Né? Isso pode gerar um problema. O casamento, de repente, não vai ter nem validade, porque foi celebrado por uma autoridade incompetente. Foi celebrado porque não era competente para aquilo, tá? Ou até nulo, né? Anulável. Então pode se ter esse problema. Então veja comigo aqui agora o seguinte: veja que o sujeito ativo é comum, mas o sujeito passivo não. O sujeito passivo vai ser quem? O Estado, e subsidiariamente, secundariamente, que vai ser aquele cônjuge que foi enganado. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, a conduta é essa. A conduta é ele se atribuir falsamente como autoridade para a celebração, sem ele ser a autoridade.
Ele vai se atribuir uma autoridade, ele vai se intitular aquela autoridade sem na verdade ele o ser, tá? Então preste muita atenção. E aí é aquilo que eu te falei, se ocorreu tudo certinho, bacana, tudo de boa fé, tudo certinho, o que acontece? Pode validar o casamento? Pode, agora tome muito cuidado. E aí talvez isso que tem derrubado muita gente na prova. Apesar de ser reconhecido que se ele, por exemplo, imagine que a autoridade não foi autoridade competente, ele se atribuiu autoridade, celebra o casamento, mas ele faz o procedimento todo, ele celebra o casamento, se atribuindo autoridade falsa, e como ele já trabalha lá, né, naquele exemplo que a gente deu, ele promove o registro ali nos livros, tudo certinho, ele fez o registro, fez tudo completo, mas ele se atribuiu falsamente. O que eu quero que você compreenda? Pode se validar o casamento? Pode. Agora lembre o seguinte, mesmo podendo validar o casamento, o crime não vai deixar de existir. Então aquele que se atribuiu a autoridade sem ser vai responder pelo título. O casamento, claro, vai ser válido porque o cônjuge estava de boa fé, pode ser validado, né? Os cônjuges estavam de boa fé, mas o crime continuará existindo. Joia? Bacana? Volta aqui e foca nesta aula aqui. Qual é o tipo subjetivo? Dolo. Dolo. Eu te falei sobre isso. Ele precisa atribuir-se falsamente à autoridade. Ele precisa dizer, olha, eu vou celebrar este casamento. Eu sou a autoridade, estou aqui para realizar. Mas ele sabe que ele não é. Ele está fazendo sabendo que ele não é. Ele está atribuindo para celebrar o casamento uma autoridade a ele que ele não tem essa autoridade. Joia? Bacana? Então veja, agora é claro, se ele se atribui a ser esta autoridade com uma outra intenção, de repente ele está se atribuindo essa autoridade para praticar, por exemplo, uma extorsão, alguma outra coisa, ele vai responder pela essa extorsão. Tá? Ele não vai responder pelo 238, porque é um crime subsidiário. Então, se essa atribuição falsa dele constituir um crime muito mais grave, né, um crime mais grave, um crime diferente, ele vai responder por um crime mais grave. Tá? De repente ele se atribui ser autoridade falsa para poder receber alguns valores indevidos, para induzir alguém a erro, né, para poder praticar, quem sabe até mesmo ali uma extorsão, né, um constrangimento. Aí é outra situação, claro que a simulação vai ficar separadinha ali e ele vai responder pelo crime mais grave, certo? Eu acho que não tem tanta dúvida para você. E uma coisa que você precisa memorizar, muito importante também, é que a consumação, ela não depende, essa consumação, ela não vai depender de quê? Da celebração daquele casamento. O casamento pode estar na metade, tá? E aí é por isso que se diverge muito a doutrina a respeito da tentativa ou não. Uns dizem que cabe, outros dizem que não, justamente por isso. Porque quando é que esse crime se consuma? Esse crime se consuma no momento em que ele se apresenta como autoridade, no momento em que ele se atribui a autoridade. E aí, por exemplo, a gente vai até o público, naquele caso que nós falamos, tem milhares de pessoas aguardando aquele casamento comunitário, ele vai até lá para se atribuir uma falsa autoridade, para dizer, olha, eu vou celebrar porque eu posso, eu sou autoridade. É coisa que está, né, digamos aqui, na mente dele, tá? Na fase da cabeça. Como que alguém vai saber isso? Então, por isso que a doutrina defende que seria praticamente difícil a tentativa aqui. Por que seria difícil? Porque esse crime aqui, ele vai se consumar no momento que ele declarar ser autoridade sem ser. No momento que ele declarar ser aquela autoridade, no momento que ele se atribuiu, ou seja, não é necessário a celebração do casamento, não é necessário terminar o casamento, não é necessário aquilo ali, porque o crime, na verdade, é ele se atribuir como autoridade. Então não precisa que aquele casamento seja realizado, tá? Então é preciso que ele faça o quê? Para essa consumação é suficientemente o que? A prática de um ato inequívoco de se atribuir autoridade. É o exemplo que eu acabei de te dar. Ele vai chegar para o pessoal e vai dizer, olha, voltem agora, mas desculpe a demora, vamos começar o casamento. Estou aqui para celebrar, estou aqui para celebrá-lo, né? Vou realizar. Bacana? Joia? Ação penal pública incondicionada. Então falamos agora de que? Simulação de autoridade para casamento. Por que eu voltei e te disse esse nome?
porque nós vamos falar de uma outra simulação agora. E na sua prova costuma cair as duas simulações e às vezes você acaba, tá, confundindo as coisas. E muito cuidado, porque já imaginou se a prova voltar a ser presencial? Era o nosso sonho, né? Que aí agora era a vez da gente falar que Jesus é bom e o diabo é que não presta, né? Que nessa prova online vocês aprendem muito, mas aprendem muito pouco, porque aprendem muito a consultar e pouco a fazer. Resenha, volta aqui, vamos lá. É só mesmo para a gente não perder a graça da aula. Vamos lá. Simulação de casamento, gente. 238, simulação para autoridade. 239, simulação de casamento. Pessoal, pelo amor de Deus, preste bastante atenção. No 238, o que está sendo simulado, o que é falso aqui, é o que? É a autoridade. O agente não é competente para realizar aquele casamento e vai dizer que é. No 239 é tudo que é falso. É a simulação do casamento em si. Só que é a simulação do casamento em si com um objetivo: enganar alguém, enganar outra pessoa. Vamos fazer a leitura do artigo 239, né? Eu acredito que além de deitado, né, tomando aquele velho copo de Coca-Cola, você deve estar com um caderno na mão. Então, vamos lá, anote aí, artigo 239, simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa, detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Temos também aqui o quê? Temos também aqui um delito subsidiário, ou seja, delito subsidiário. Se a infração que o agente praticar for mais grave do que esta simulação aqui, ora, ele vai responder pela outra situação. Joia? Vamos lá? Qual é a objetividade jurídica? Mesma da anterior. Qual é? A instituição do casamento, bem como a organização da família. Gente, nós estamos em um estado onde ele compreende que a família é a base da sociedade, família formada a partir de um casamento. Claro que nós temos aí, tá, outras situações relacionadas à família, temos situações de união estável, e aqui eu já quero trazer para você uma observação. Se o agente simula uma escritura pública de união estável, não é crime de simulação de casamento. Isso aí tem uma falsidade ideológica, né? Prestar falsa declaração. Vamos ver a situação caso a caso para que ele possa, né, ou um estelionato, mas dificilmente será um estelionato, mas mais com uma falsidade ideológica, falsificação de documento particular, falsificação de documento público, a depender do que for que ele fizer. Mas se ele não simulou o casamento, e aqui é casamento na acepção estrita, na acepção literal do que está aqui, casamento mesmo, aquele que é feito mediante os proclames certinhos do Código Civil, certo? Então, sujeito ativo, no sujeito ativo, gente, existe algumas observações a serem pontuadas. Por que existem algumas observações a serem pontuadas? Porque aqui no sujeito ativo nós podemos entender tanto os nubentes, tá? Os noivos, os contraentes, quanto também a própria autoridade. Porque nada impede, por exemplo, de que haja um conluio. Nada impede de que haja um conluio entre quem? Entre os noivos e entre a própria autoridade. Então a doutrina, alguns doutrinadores falam justamente sobre isso. A gente não pode dizer que aqui o sujeito ativo seriam só os noivos. Não. Porque de repente pode ser tudo simulado? Pode ser tudo simulado. Tá? De repente pode ser tudo simulado, os noivos podem estar simulando, né? Aí pode ter uma conjugação aqui, o camarada pode também estar simulando aquele casamento como autoridade. Pode. Agora veja o seguinte, pode ser também que haja um conluio. Os noivos conversem com aquela autoridade que vai celebrar o casamento, explicam qual é a situação, tá? Lembrando também que nada impede que os noivos também possam estar sendo
enganados. Tá? Lembrando também que nada impede que os noivos possam estar sendo enganados e aquela autoridade que está celebrando o casamento possa estar simulando aquilo, tá? Para prejuízo de outra pessoa. Vamos lá? Então veja, sujeito passivo, o Estado, bem como os noivos de boa fé. Então veja, gente, que aqui nós estamos falando da conduta da simulação geral, tá? Do próprio casamento. Então lembre que aqui eu quero dizer para você agora o que? Essa conduta é simular o casamento mediante engano de outra pessoa. Por isso que eu até anotei no material que eu vou mandar para vocês. Beleza? Bom dia. Abre o sinal para outra palavra. Vale lembrar que é indispensável que a ação de engano se destine a enganar, a ludibriar, a iludir alguém diretamente interessado na celebração daquele casamento. Gente, o objetivo desse crime aqui não é só simular, porque imagine comigo aqui, imagine que se o objetivo fosse só simular, aqueles casamentos que o povo faz no São João enquadraria aqui, mas ali não tem essa intenção, ali é cultura, simula um casamento, é tudo simulado, mas não está querendo enganar ninguém. Diferente do agente que se reúne com outro, ou os noivos e as autoridades se juntam ali, por exemplo, para simular um casamento, para trazer prejuízo a outra pessoa. Tá? Lembrando que se o crime for mais grave, responde pela situação mais grave. Se o fato praticado, imagine que ele simula um casamento para tentar uma fraude processual. Né, fraudar o seguro, aí ele vai responder por fraude contra seguro, isso é fato, certo? O tipo subjetivo é doloso, nós não temos aqui nessa conduta nenhuma modalidade culposa e, claro, volto a dizer que é crime subsidiário. Se a intenção é praticar um crime mais grave, vai ser o crime mais grave, consuma-se com a realização da cerimônia e a tentativa é possível. Gente, primeira observação da situação anterior. Na situação anterior não precisa celebração, basta ele se atribuir ser a autoridade que ele não é. Aqui nós precisamos da celebração. Por quê? Porque aqui a simulação é do próprio casamento em si. Bacana? E, claro, a ação é penal pública incondicionada. Na sequência nós teríamos o que? O artigo 240. Esse sim foi revogado, tá? O artigo 240, que é o famigerado adultério, esse sim foi revogado, ocorrendo o abolition crimes. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós trabalhamos em alguns artigos anteriores situações de revogação, mas que na verdade ocorreram o efeito da continuidade delitiva e não da abolition crimes. Bacana? O 240 teve a abolition crimes, que é o antigo crime de adultério. Bacana? Pessoal, como eu já falei, nos próximos agora nós vamos pontuar alguns artigos e aí já estou avisando para depois você não falar, mas você não seguiu aquela sequência, não. Nós vamos seguir uma sequência de crimes mais usuais, de crimes mais cobrados nas suas provas, dos crimes que sempre estão em evidência para que você possa ter uma noção de várias situações. Bacana? Então é muito provável que até a próxima semana eu já lance uma atividade em grupo, já vá montando aí o seu grupozinho, porque se você não montar, eu vou montar, tá? E não vou aceitar número superior ao determinado. Se sobrar pessoas, vai fazer sozinho e aí eu diminuo a quantidade de artigo, mas não é aceitar um número superior de pessoas. Bacana? Então fiquem com Deus. Eu acho que nesse tempo de vídeo está tranquilo, não ficou muito complexo, deu para poder compreender. Paramos no 239, já que o 240 é revogado com efeito de abolition crimes. Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima. Valeu!